Campeões, vamos falar de limites. E no caso de hoje, o limite entre o laico e o confessional. Você já sabe que laicidade é a separação total entre vida espiritual e vida social no seio de uma sociedade. Em um país em que a laicidade existe, as pessoas têm liberdade para seguir a religião que quiser e para trocar de religião quantas vezes desejar na vida. Cada pessoa é responsável pela sua consciência religiosa e suas escolhas jamais devem afetar os direitos dos demais cidadãos. Lembrando sempre que o Estado laico jamais sofre a interferência de uma religião, bem como jamais interfere nos princípios, práticas, conceitos e vivência dessa ou daquela religião. Portanto, nunca se esqueça, Estado laico não é um Estado contra a religião. No entanto, 3 modelos regem o mundo. 3 modelos de organização política do Estado em relação à religião. Primeiro modelo é o Estado confessional, aquele em que o país tem uma religião específica. Um grande exemplo disso é a Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, a religião oficial é o anglicanismo. Toda pessoa britânica, para exercer uma função pública, ela precisa ser anglicano. Esse é um exemplo de um Estado confessional. Lá, a rainha Elizabeth II, que é a chefe de Estado, também é a chefe máxima da religião anglicana. O Estado é confessional. O segundo modelo que rege o mundo é o modelo teocrático. No Estado teocrático, a religião e a vida pública estão inseparáveis. O Estado tanto tem uma religião oficial, como no Estado confessional, porém essa religião oficial, ela tutela, governa a organização legislativa e judiciária. Em outras palavras, as leis e o cumprimento delas são confeccionadas e implementadas a partir daquilo que a religião e o seu livro sagrado diz. Para o Irã, no Oriente, da religião islâmica, e o Vaticano, no Ocidente, da religião cristã, o que está respectivamente escrito no Alcorão e na Bíblia Sagrada tem força de lei para a vida em sociedade. Observe que a diferença básica entre o Estado confessional, como a Inglaterra, e os estados teocráticos, como o Vaticano e Irã, está no simples fato de que o Estado teocrático dá um passo a mais em relação ao Estado confessional. Nele não somente há uma religião oficial, como o livro sagrado dessa religião determina como as leis serão criadas e aplicadas para dessa forma determinar como as pessoas viverão em sociedade. Por fim, nós temos o Estado ateu. O Estado ateu ocupa o outro extremo. É aquele que combate a religião em seu interior. É aquele que proíbe que qualquer um dos seus cidadãos professem oficialmente uma religião. Foi assim na União Soviética até a sua dissolução em 1991. É assim atualmente na China comunista. E é assim também na Coreia do Norte, onde é proibido reunir pessoas para cultuar, é proibido portar um livro sagrado como a Bíblia ou o Alcorão e é até mesmo proibido pertencer oficialmente a uma religião. Portanto, fora da possibilidade de um Estado laico, só restam 3 opções de modelo: confessional, teocrático ou ateu. Resta ainda enfatizarmos que nos estados atualmente laicos, como o Brasil,
mas que durante muito tempo eram estados confessionais, ainda perduram uma grande influência daquela que outrora era a religião oficial. No caso brasileiro, a religião católica. Isso é bem visível nos feriados nacionais. Quando analisados minuciosamente, percebemos que a grande maioria dos feriados nacionais do nosso país possui um caráter, pelo menos originalmente, estritamente religioso. Uma outra forma de perceber a evidente influência da religião nos estados que antes eram confessionais e agora são laicos está nos símbolos nacionais, como, por exemplo, a bandeira. Observando a bandeira de países como Espanha e Noruega, fica evidente que, apesar da laicidade praticada hoje, ainda perdura a influência do cristianismo sobre esses símbolos. Um abraço a todos.